Boa tarde a todos, bem-vindos. Oi, Maria Luísa, Neide, Leonor, Ida, Judite, tudo bom, querida? Vera, Clínio, tudo bom, querido? Eliana, Eliana Cardoso, Valéria, coisa boa. Oi, professor, está no mudo. Olá, Pronto, tá me ouvindo bem? super bem. Como é que estão todos? Tudo certo? Que bom vê-los. Muito bom. Viva! Bom, já são 7h04, hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, peço desculpas pelo nosso atraso, mas vamos já começar. Então, para aqueles que estão entrando agora, bem-vindos novamente, boa tarde. Eu me chamo Luana, faço parte da equipe da Latitudes, e hoje nós vamos falar de uma viagem, como todas, mas muito especial, com um parceiro nosso de longa data, o professor Hélio. Antes da gente começar, eu só vou pedir licença para colocá-los todos no mudo, para que a gente possa seguir nosso chá da tarde com um pouquinho mais de tranquilidade. Hélio, você pode abrir de novo o seu microfone, por favor? Fechou, não sei por quê, né? Não, eu que fechei. Fechei Porque o você que microfone fechou de todo todos mundo. e eu tenho que Exatamente. abrir o meu, claro. Exatamente. É. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa viagem linda ao sul da França para falar de artistas incríveis que o professor vai nos mostrar na sua palestra de hoje. E depois, ao final da fala do Hélio, a gente também vai ter uns minutinhos para que as perguntas possam ser respondidas. Mas para quem quiser, já pode deixando no chat, que depois, ao final da aula, nós lemos todas as dúvidas, tá bom? Eu vou começar, então, apresentando o professor. Então, além do Hélio ser um parceiro de longa data e um querido da nossa equipe aqui e de muitos de vocês, ele é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, com parte dos estudos realizados na Sorbonne, em Paris. É autor dos livros Uma História da Arte ao alcance de todos, e de um outro livro chamado Ivan Serpa, O Expressionista Concreto. Coautor da publicação Ivan Serpa e organizador do livro Ivan Serpa da coleção Fala do Artista. Além disso, é professor associado na Escola de Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Hélio, hoje então falaremos dessa viagem que foi pensada com muito carinho para o sul da França, e eu passo a palavra para você para a gente já começar a viajar. Muito bem. Então, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez à Latitudes, a todos vocês, né, para a gente poder conversar. Já que você falou tanto de mim, jogou tanto confete, então deixa eu jogar um confetinho, principalmente para o pessoal de São Paulo. É porque ela falou muito sobre Ivan Serpa, que é a minha especialidade, e a gente vai inaugurar em setembro, no IAC, uma exposição de centenário dele, né? Recentemente a gente fez no CCBB, né? E eu fui um dos curadores do Rio, de São Paulo e tudo. Foi uma exposição grande e agora é uma exposição menor, mais documental, que vai ser no IAC. Então, só para já falar para vocês que em setembro nós estamos aí de novo para falar de Van Serra. Bom, então vamos conversar sobre essa viagem. Nosso tempo é curto, então a gente vai ter que reduzir. Eu trouxe até algumas imagens aqui para vocês, porque assim, toda vez que você fala, nós vamos para o sul da França, já vem Campos de Lavanda, já vem não sei mais o que na cabeça de todo mundo, né? Bom, primeiro, Campos de Lavanda é uma semaninha só, ele não está lá sempre esperando a gente. Outra coisa, que grande parte dessa viagem, quando você olha com mais cuidado o programa, o que ela tem de diferencial são alguns locais que serão visitados, né? A sugestão desse programa foi meu. Não sei se vocês sabem, mas há um ano atrás foi aberto ao público o grande primeiro ateliê de Anselmo Kiefer. Quem é Anselmo Kiefer?
um dos maiores nomes da arte contemporânea. O que é um maior nome? Entre os 5 maiores nomes da arte contemporânea, talvez entre os 2 maiores artistas da arte contemporânea, e não me pergunte quem é o outro. Não preciso nem dizer que ele é meu artista favorito. Muito bem. E Barjac, La Ribote, como é o nome desse espaço dele em Barjac, por ali ele fica uma dezena de anos trabalhando, e ele tinha intenção de transformar tudo isso num local visitado pelo público, né? Porque há alguns anos ele já foi para os arredores de Paris, onde ele está agora. Só para a gente ter um pouquinho de ideia da importância desse camarada, agora na Bienal de Veneza, que você tem grandes nomes e tal, o Serpa não está na Bienal de Veneza, não, ele está melhor. Ele está simplesmente no Palácio dos Doges, né? Na sala do escrutínio. Então, quer dizer, com uma sala só para ele, um trabalho só para ele, que é um negócio, né? Então, ele deixa esse espaço, que desde o ano passado já pode ser visitado, então é uma coisa super recente, né? O que eu vou fazer? Eu vou jogar umas imagens para vocês, mas praticamente imagens só desses artistas que eu vou falar, tá? Porque o nosso tempo é pequeno. Em outro momento, a gente até fala com mais cuidado sobre cada coisa, sobre cada cidade, com imagens de cidade, mas o que eu vou trazer para vocês mais é isso. Então, nós vamos começar pelo Kiefer. Portanto, nessa visita de Barjac, vocês podem ver no programa com mais cuidado, né? Outro ponto que é muito interessante porque, assim, nessa região, nós teremos o Vale do Lot. É mais comum que as pessoas conheçam o Vale da Dordogne, o Vale da Vézère, mas o Lot faz parte de toda essa parte do Périgord, onde existe uma pequena cidade chamada Saint-Cyr-la-Poupie, que é uma preciosidade nessa região, né? Que na nossa viagem a gente vai visitar. Mas não longe dali fica uma cidade chamada Rodessa. Algumas pessoas vão dizer, mas se diz Rodessa porque termina com Z. É assim que eles dizem, Rodessa, eles pronunciam o Z. Essa cidade é a cidade natal de Soulages. Pierre Soulages foi considerado, por exemplo, por François Hollande, não muito tempo atrás, como o maior artista da história, só para você ter uma ideia. Então, é um pouco de puxação de saco dos franceses, mas realmente ele é muito importante, porque é o artista do preto, de pintar o preto. Não que ele só use o preto, mas o preto é principalmente a tinta que ele vai usar. Aí você vai dizer, gente, mas essa ausência de cor, pois é dali que ele vai trazer a cor. Do preto vai nascer o azul, vai nascer o abóbora, vai nascer o vermelho, ou simplesmente vai ser o preto. E ele vai trabalhar com a sombra, ele vai trabalhar com a luz, ele vai trabalhar com a textura. E essa é a cidade dele. Então fizeram um museu todo de aço Cortem, que é o principal museu que tem para ele, com os trabalhos dele, que é simplesmente uma maravilha. Então esse é um local que a gente vai visitar, né? Lembrar que há não muito tempo atrás também, abriu no Château Lacoste. O Château Lacoste é um local de vinícola, né? Então, nós visitaremos, evidentemente, esse espaço com a vinícola, aquela coisa toda, tem um belíssimo hotel por lá, mas há não muito tempo foram feitos uma série de pavilhões feitos simplesmente por Tadao Ando, Mia Mayer, Richard Roger, enfim, vários outros arquitetos, e que fazem esses pavilhões, e onde eles reúnem trabalhos de arte contemporânea, de nomes como o nosso Tunga, Ai Weiwei. Então, assim, é um lugar muito interessante, porque não existe há tanto tempo assim, portanto, é um espaço também para a arte contemporânea, né? Aí você diz, poxa, mas a gente está ali no sul da França, tem outras coisas para a gente ver. Claro, e nós veremos outras coisas, inclusive do período romano, de Nîmes, enfim, outras coisas vamos ver. E claro que a gente vai para Albi, que a gente vai ficar baseado, tem um momento que a gente fica baseado em Toulouse. Toulouse, que é chamada da Cidade Rosa, pela cor das pedras da cidade, que é linda, né? Às margens da Garonne, que é um dos principais rios dali.
E quando a gente estiver em Toulouse, a gente visita Albi, que é uma pequena cidade, lá tem uma catedral belíssima, catedral do período medieval, que é linda, toda pintada. E lembre-se, quem nasce perto dali é Toulouse-Lautrec. Então, na verdade, nós teremos um museu só para ele. Aí, quando eu digo para vocês, então vamos ver coisas de outras épocas, eu sei, Toulouse-Lautrec é um artista do pós-impressionismo no final do século XIX, mas eu nunca me esqueço, por exemplo, de uma exposição que foi feita dele no MASP, há uns 7 anos atrás, que quando eu entrei lá, eu falei, esse cara viveu quando? Ontem? Era tão contemporâneo tudo que ele fazia, né? Era tudo tão maravilhoso. Então, é uma das coleções também que a gente vai ver. Bom, por aí você já tem ideia de que muita coisa a gente vai ver de arte, né? De arte contemporânea e também de arte de outras épocas. Mas eu privilegiei do nosso tempo tão pequeno para que a gente pudesse ver um pouco desses artistas, porque o restante a gente pode ter através do programa, em outro momento que a gente se encontre, para conversar melhor sobre a viagem, mas eu achei melhor tomar o meu tempo aqui para falar desses centros, principalmente esses centros de arte contemporânea. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu colocar aqui, share screen, peraí. Deixa eu colocar aqui com vocês a minha apresentação. Luana, vou precisar que você me diga se vocês estão vendo e se está passando, porque às vezes eu preciso fazer. Espera aí um Pode minutinho. passar uma para a gente dar uma olhadinha. A gente já Está está vendo a passando? tela, está passando. Está aqui, estou vendo, sim, Está sim. passando? Então Tá. É porque esse negócio de computador, uma hora passa, outra hora não sei o quê, cada hora é um treco. Está tudo em Eu falo com a ordem. Luana, isso de computador eu não entendo nada. Bom, então vamos falar deste homem que nasce em 1945, portanto, daqui a pouco ele já vai fazer 80 anos. Né? Ele nasce alemão, ele nasce no final da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho o privilégio de ter nascido quase junto com ele. Ele é do dia 8 de março, eu sou do dia 9 de março. Então, ele é um homem que é muito marcado pela guerra. Ele tem como grande mestre dele Joseph Beuys, que foi um dos maiores artistas de anos 60 e 70, e que influenciou toda uma geração, inclusive Anselm Kiefer. Então, a guerra é presente nele não só porque ele era alemão, mas o pai dele foi oficial nazista. Tudo isso está muito marcado em sua obra. E nos anos 80, em Bienal de Veneza, quando ele apresentou trabalho se destacando, as pessoas olharam para isso, vendo que parecia uma arquitetura do Terceiro Reich, e diziam assim, mas esse cara está fazendo apologia à guerra e ao nazismo? Ele foi muito criticado. Né? Aí perceberam que não, olha só, o cara é alemão. O cara é alemão, o pai era oficial nazista. Você queria o quê? Que ele contasse do quê? Né? Então, quer dizer, ele é marcado por aquela história da guerra, ele é marcado pela alma germânica, que é uma questão fundamental por ele ser alemão. Né? Bom, eu precisaria de 2, 3 aulas para falar disso, então eu vou fazer um pequeno resumo, só para a gente mostrar que esse homem ele traz esse cinzento, essa tristeza, e que, veja bem, perto dos 70 anos, o seu trabalho começa a tomar cor e a florir. Eu me lembro uma última retrospectiva que teve dele em Paris, eu saí dessa retrospectiva às lágrimas, porque depois da gente ver tanta dureza, tanta lembrança de guerra, simplesmente você está nos campos de Monet, né? Você está nas ninféias, porque ele tem uma influência grande de Monet, ele tem uma influência muito grande de Van Gogh. Os girassóis de Kiefer são calcinados porque são gerações de guerra, mas ele traz isso tudo da lembrança dele. Isso que você vê, em grande parte, é chumbo, que ele coloca em cima de fotografias, de pinturas, chumbo, poeira, palha, barro, tudo isso ele usa em cima do seu trabalho. E grande parte desse chumbo vem, na verdade, do antigo forro da Catedral de Colônia. Foi ele quem adquiriu todo aquele chumbo. Chumbo, lembre-se, é horrível, é cinzento, é feio, mas é aquilo que nos protege da radiação.
Ao mesmo tempo, chumbo é aquilo que está, em grande parte, de armamentos. O chumbo está intimamente ligado à guerra. Em pensamento de alquimia, de transformação, o chumbo vai se transformar em ouro. Hoje em dia, os trabalhos de Kiefer têm ouro, tem chumbo, tem cor e tem ouro, porque ele vai se transformando junto com esse trabalho. Kiefer é um homem de transformação, de transmutação. La Ribota, que a gente vai visitar, sabe o que era? Era uma antiga criação de bicho da seda. Gente, o que é bicho da seda? É uma larvinha que vai ficar ali, que vai virar borboleta. Metamorfose, entendeu? O trabalho dele é isso. E o local onde ele escolhe para poder trabalhar era exatamente isso. Então, esses quadros que são imensos, que têm uma carga de tinta enorme, uma lembrança literária, porque Kiefer ele queria ser escritor, na verdade, a vontade dele era ser escritor. Ele é um homem cultíssimo, ele é um homem que mergulha na filosofia, na literatura, muito marcado principalmente por Paul Celan. Paul Celan foi um escritor judeu que tinha sua namorada chamada Margarete. Margarete morre em campos de concentração. Isso que você vê aqui em palha, virando velas, virando luz, são os cabelos dourados de Margarete, que Paul Celan vai falar em poemas. Volta e meia, ele vai usar a língua natal dele, que é o alemão, e vai escrever coisas nas telas. É muito difícil você ver ele usar o francês, que é a língua onde ele vive há tanto tempo, né? Normalmente ele escreve na língua natal, né? Talvez em alguns momentos a gente venha ver isso aqui. Por exemplo, um símbolo muito grande de Kiefer, que existe em esculturas, em pinturas e tal, é a paleta do pintor com asas. Gente, tem coisa mais libertadora do que a arte? Só a arte é capaz de nos libertar. Sem arte, nada feito. Então, esse homem que vem da guerra, que vem da tristeza, porque isto aqui é a tumba do pintor desconhecido. Olha que coisa interessante. É a tumba do artista desconhecido. E de lá de dentro brota uma paleta que sai voando com asinhas. Da mesma maneira que ele coloca livros, livros, lembrança de livros, porque são feitos de chumbo, porque são feitos de vidro, porque são feitos de palha, e eles com asa, porque é o que nos dá liberdade. Arte, conhecimento, é isso que nos dá liberdade, né? Esse é um trabalho que eu adoro, que eu amo. Ele faz umas vitrines também, né? Em alemão está escrito as palavras perdidas, as ideias perdidas. O que é isso? É tudo aquilo que a guerra sufocou. Veja que essa máquina de escrever ela está no meio dos escombros, né? Então, há uma cena do filme Pianista, que talvez vocês vão lembrar, né? Em que ele morre de fome e ele entra numa sala e ele encontra um piano fechado. Ele que não tocava o piano durante toda a guerra. Aí entra um oficial alemão, olha para a cara dele, ele olha para o cara do alemão e o cara pergunta, você toca? Ele diz, toco. Então toca para mim. Ele senta e toca a balada de Chopin. Simplesmente no meio dos escombros, ele abre o piano e toca a balada de Chopin. Né? Isso é a arte, isso é o poder da arte. E isso é o que a guerra faz, isso é o que a guerra destrói. Então, volta e meia, nos trabalhos de Kiefer, a gente vê essa marca do que a guerra é capaz de fazer, mas nada é capaz de destruir a arte, porque, na verdade, o artista é um transmutador, o artista é um alquimista, como ele, que quer transformar o chumbo em ouro. Veja esse Paul Celan, que é justamente aquele escritor judeu, né? A Flor de Cinza. Olha para isso, gente. Olha este trabalho. Uma pintura gigantesca, o trabalho dele é gigantesco, é feito com uma equipe muito grande. Tudo aquilo que você vê ali são livros calcinados, que estão presos junto da pintura. Eles fazem parte da pintura. Olha as inscrições lá em cima, em alemão. Eu, infelizmente, não falo alemão, não consigo entender as coisas que ele escreve. E essa ideia dessa perspectiva, do campo em perspectiva, ele sempre usa. Em grande parte dos trabalhos, a gente vai ver isso, né? Então, perceba, por exemplo, existe um DVD
em outro momento a gente vê eles fazendo isso, eles calcinando aqueles livros para transformarem aquilo numa outra coisa, né? Tudo isso faz parte da pintura que eu mostrei aqui ainda agora. Um pedacinho da Ribot, ele tem lá um anfiteatro, porque olha só, gente, esse cara, ele faz cenário também, ele já fez cenário de ópera. Eu era doido para ver Anselmo Kiefer fazendo um carnaval, trabalhando de carnavalesco, só para ver que bicho que ia dar nisso. Porque simplesmente ele cria espaços que ele usa muito concreto em vários trabalhos, né? Aqui dentro são labirintos, cheios de pinturas, esculturas, lembranças, objetos. Ele cria uns túneis subterrâneos, e você entra que nem uma minhoca por dentro dos túneis subterrâneos. Isso aí é Anselmo Kiefer, gente. Não é à toa que ele é um dos maiores nomes da atualidade, né? Então, quando ele faz essas torres, quando teve na Monumenta, foi a primeira Monumenta de Paris, se não me engano, que foi com ele. E ele apresentou trabalhos dentro de bunker, todos dentro de bunker. Vocês sabem que a primeira vez que eu vi Anselmo Kiefer tem muitos anos, e foi numa exposição em São Paulo, no Ibirapuera. Eu fiquei encantado quando eu olhei aquela coisa. Eu falei, gente, onde é que saiu esse homem que está aqui? E era uma coisa assim de doido. E marcado com isso, porque em São Paulo também ele faz o trabalho de Lilith. Ele sobrevoa a cidade, faz uma série de fotografias, que ele começa também grande parte do seu trabalho com fotografia, faz umas fotografias, tem uma que tem o Copan gigante, aí ele vai, trabalha com barro, com poeira por cima, com chumbo, derrete chumbo em cima daquilo, e ele chama essa série de Lilith. Esses personagens, esta figura fantasmagórica que aparece em grande parte das obras de Kiefer, a gente vai ver muitas vezes na Ribot. Olha só onde é que ele chega, aquele homem do cinza, aquele homem da poeira, do nada, chega nas flores brotando. Então, quando você olha disso, gente, nem feias, né? É muito interessante, mas isso acontece na maturidade. Ele está com 70 anos quando isso acontece. Quando ele transmuta todo aquele passado, quando ele consegue, num processo catártico mesmo, tirar de dentro dele, da sua civilização, este meia-culpa. Vai para Berlim que a gente vê isso o tempo inteiro, né? Esse meia-culpa. Então, é muito interessante quando a gente vê a flor brotar do cinza, a flor brotar do chumbo, né? Transmutada em ouro. Ouro hoje que ele usa tantas vezes, né? Bom, vamos falar um pouquinho de Soulages. Então, é um artista que nos deixou recentemente, mas também, gente, nasceu em 1919, né? Então, viveu bem. Vamos combinar que esse aí viveu direitinho. E Soulages, olha só, não tem fotografia, não tem projeção que diga o que é Soulages, porque os trabalhos normalmente são muito grandes, você precisa da iluminação para poder ter o sentido, o trabalho tem que estar muito bem iluminado, porque é a luz que constrói a cor dele, é a luz que constrói a sua percepção daquela obra, né? Claro, ele entra com espatuladas, com as cerdas do pincel, que deixam aquela marca, aqueles arranhões. Aquilo existe ali. Às vezes a tinta é mais opaca, às vezes a tinta é mais brilhante, né? É uma conversa de duas coisas, porque você vai dizer, poxa, mas é a mais negra noite, né? Pois é dentro dessa negra noite que ele mergulha e tira lá de dentro coisas incríveis e te traz ter uma percepção de pintura e de cor onde você achava que não existia cor. Eu adoro quando as pinturas vão se derretendo e vão revelando, pouco a pouco, uma cor que existe dentro dela. Não é sempre, a maioria mesmo, o preto, como você vê. Ele mesmo tem texto, eu ia trazer quando ele fala sobre o preto, mas o momento não é esse. Na viagem eu levo. Ele era um homem que só se vestia de preto, sempre de preto, né? Porque essa é a cor dele, ou a não cor dele, né? Porque o que é o preto? Muita gente discute isso. Preto é cor, é a não cor, é a ausência da cor. O que é o preto, né? Então, o trabalho de Soulages, olha ele aí, vai assim dominar esse universo, porque, por exemplo, toda vez que eu olho para isso, eu me lembro de Malevich, né? Eu tenho uma grande tarefa com a Latitudes quando eu vou para Moscou,
onde eu já tive algumas vezes com um grupo. Na Galeria Tretiakov do século XX, é mostrar para as pessoas o quadrado preto sobre fundo branco e fazer com que elas não me peçam a passagem de volta. Porque é comum que eu chegue diante de um quadro, que é um quadrado preto sobre fundo branco, e as pessoas, pô, você me fez atravessar o oceano para ver isso? Na Galeria Tretiakov não é o pior, não. O pior é em Nova York. Quando eu chego lá, eu tenho o quadrado branco sobre fundo branco. Aí mesmo que o pessoal só falta me dar na cara. Porque eu defendo aquilo como se fosse a Mona Lisa, né? E aí o bicho pega. Mas é muito interessante quando a gente vai vendo essa arte da ausência. Nós somos muito envolvidos com a presença. Principalmente nós ocidentais, somos muito envolvidos com a permanência das coisas e com o acúmulo. Né? Isso faz parte do nosso universo. Pois bem, quando você vai para quadrado preto sobre fundo branco, quando você vai para o branco sobre fundo branco, né? Quando você vai para o azul de Klein, quando você vai para esses pretos de Soulages, você vai para o nada. E no nada existe muita coisa. É muito interessante a gente ver isso. Talvez isso seja mais fácil da gente mostrar no Japão, né? Quando a gente leva os grupos para o Japão, né, Luana? Mas assim, aqui também vai ser possível a gente mostrar isso. Quando acabamos de viver isso em momentos de pandemia, quem não aprendeu isso na pandemia, volta para outra pandemia para aprender. Né? Que nascemos sozinhos e pelados e que vamos morrer sozinhos e pelados. Entendeu? Que são aprendizados desse vazio, né? Desse nada que é muita coisa. Então, assim, é um artista que vai poder trazer isso para a gente. O Chateau Lacoste. Claro que vamos beber muito vinho, né? Vamos comer muito bem. É claro, tudo isso faz parte. Né? E quem estiver do meu lado já sabe que eu vou comer tapenada como um doido. Eu sou louco por pasta de azeitona. Muito bem. O que a gente já encontra aqui? Uma aranha, vamos dizer uma aranha marinha, né, que é uma aranha do mar, que a Louise Bourgeois vai fazer. Talvez ela chama de mamãe, né? Talvez uma das mais dançantes, uma das mais expressivas que a gente tem. Ela, nesse espelho d'água, realmente, para mim, é um dos locais mais bonitos onde está a aranha de Louise Bourgeois. Você sabe que eu tenho uma lembrança aqui do Rio, né, porque eu moro aqui no Rio há muito tempo, e tem uma exposição da Louise Bourgeois no MAN, e eles trouxeram uma aranha e colocaram no aterro do Flamengo. Eu olhei para aquilo e disse, por que essa aranha não mora aí por resto da vida dela? Porque estava belíssima, como aquela de Guggenheim, como a do Canadá, algumas assim, onde ela se mostra totalmente mamãe, como ela quer na lembrança da mãe dela que morreu. Agora, essa dançante que vem da água, estou aqui para mim, é uma Iemanjá, é uma mãe d'água, está belíssima. Realmente, essa é bem especial. Então, nós vamos ver nesses prédios, por exemplo, a arquitetura desconstrutivista, que muitas vezes a gente vai ver, essa é do Frank Gehry, né? Como a gente vê, normalmente ele fazia em alguns prédios, como o Guggenheim de Bilbao e tudo mais, né? Como na Fundação Louis Vuitton de Paris. Então, você vê que são criados esses pavilhões que, às vezes, abrigam obras de artistas, que, às vezes, se prestam para exposições, tudo isso é muito mutável. Né? Olha aí esse Calder flutuando nesse espelho d'água com o prédio Tadawando. Me perdoem a minha paixão quando eu falar de dois, de Kiefer e de Tadawando, eu simplesmente amo esses dois. Né? Tadawando é um arquiteto que vai falar sobre essa questão da ausência. A arquitetura trabalhada em luz e sombra. Né? Então, vemos aqui um Calder maravilhoso, né? Flutuando como aquela aranha de Louise Bourgeois. Enfim, nós teríamos 300 coisas para a gente poder ver, mas não tem como. Né? Eu vou fechar com o Toulouse-Lautrec. Você sabe que ele tem um problema na perna, ele não cresce, ele tem uma deficiência, né? Por isso ele ficou assim. Há uma história de que a família, para poder ver que ele gosta de pintura e tal, arruma um professor de arte para ele, não sei até que ponto isso é verdade, e que arruma um surdo e mudo para dar aula para ele, aí mesmo que ele ficou deprimido com aquilo. Né? Enfim, esse homem vai para Paris, é lá que ele vai fazer sua carreira. Então, você veja o quanto que no Museu Toulouse-Lautrec
além da obra gráfica dele, que é muito importante, né, porque ele é um dos precursores dessa arte, dos cartazes e tudo mais. Por exemplo, Jeanne Avril, essas atrizes dos cabarés e tudo mais, eram amigas pessoais dele. Onde ele viveu, ele conviveu entre essas pessoas, né? Mademoiselle Églantine, elas dançando cancan, todo esse era o universo dele, e mais, eram pessoas muito próximas. Ele não ia somente na noite beber, e beber muito, que esse homem morre de sífilis e de alcoolismo, né? Assim que ele morre. Mas o que eu acho mais interessante é ele mostrar essas mulheres que muitas vezes eram vistas, como são até hoje, proscritas da sociedade, mas como um ser humano, como uma pessoa próxima. É uma das questões que a gente hoje não tem tempo, mas que eu gosto muito de defender quando eu falo de Toulouse-Lautrec, que elas não são mulheres de um prostíbulo, elas são mulheres, elas são cidadãs. Né? Lembre-se que essas mulheres muitas vezes estavam ali porque elas vinham do interior, elas não tinham com quem contar, porque elas têm uma família doente, como eram muitas vezes as bailarinas da Ópera de Paris. Olha a Degas fazer a famosíssima bailarina de 14 anos. Aquela menina já tem uma irmã prostituta e esse é o futuro dela. Entendeu? Porque isso era a Paris do século XIX. Né? Esse quadro que é lindíssimo, que não é do museu lá de Albi, esse aqui é do Art Institute de Chicago. Para mim, um dos mais bonitos é esse. Eu acho belíssima essa luz dessa primeira moça. Veja que é uma lâmpada de gás, né? Que ilumina de baixo para cima. E ele é meio Hitchcock, né? De vez em quando ele aparece dentro do trabalho. Então, está ele aqui. Esse aqui é ele, às vezes ele se coloca dentro do trabalho. Então, é muito interessante quando a gente olha essas mulheres, muitas vezes que são cortesãs, e que são vistas um pouco como uma máscara. A máscara da cidade, essa máscara não pertence só a essa cortesã, essa máscara pertence a cada um de nós. Né? Quem, na verdade, fabrica toda essa sociedade somos nós. Né? Então, é muito interessante. Fernando Pessoa vai dizer: quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara, em tabacaria. E é exatamente isso que, muitas vezes, na pintura de Toulouse-Lautrec, a gente vai ver. Como a gente vê em James Ensor, que é um belga que influenciou o expressionismo, as figuras mascaradas. Né? Olha só, olha que cena mais de intimidade, como é moderno isso, como é contemporâneo esses desenhos. Né? Então, esta mulher sozinha na sua intimidade, em riscos muito rápidos, e ele está ali, ele faz parte desse universo. Né? Ele está constantemente com aquelas mulheres. São as amigas dele, volto a dizer. Você sabe que nessa época existia uma coisa horrorosa chamada a inspeção sanitária, que todas eram fichadas na polícia, né? E de vez em quando vinha a inspeção sanitária. E se elas tivessem sífilis ou alguma coisa assim, eram colocadas lá num asilo para morrer à própria sorte. Então, quer dizer, enquanto elas eram úteis à sociedade, tudo bem. Quando não eram mais, simplesmente eram jogadas fora. Né? O pessoal de São Paulo sabe disso. O que fazer com a Cracolândia? Né? Não, temos que dar um jeito na Cracolândia. Mas o que fizeram com a Cracolândia? Espalharam a Cracolândia para São Paulo. Né? Você botar uma bomba na Cracolândia e você resolveu o que com isso? Você não resolveu nada. Né? Você não resolve, mas isso é um problema do homem, gente. Eu devo dizer a vocês, o quanto mais vejo um homem, mais eu gosto do cachorro que eu não tenho. Porque realmente são questões difíceis da gente ver. Né? E Toulouse-Lautrec mostra isso. As mazelas da sociedade que não morrem lá no século XIX, que estão nos nossos dias, né? Que estão nas nossas cidades, que está no nosso cotidiano. Esse desenho que está aqui, que ele faz muito pastel e tudo mais, elas estão ali para uma inspeção sanitária. Olha que horror! Ao que essas mulheres são submetidas. Né? E ele pinta justamente esse momento da inspeção sanitária. Né? E é muito interessante porque não é raro a gente ver momentos de ternura entre aquelas mulheres. Não sei se eu tenho aqui essa pintura, que é do Museu d'Orsay, mas eu acho que não está aqui na minha lista, não. Muita gente acha que é um casal, né? Um rapaz e uma moça. Não, um rapaz e uma moça não. São duas moças namorando,
porque é só entre elas que elas conheciam o amor. Porque os homens que frequentavam aqueles bordéis não tinham isso para oferecer, né? Não era isso que eles iam oferecer a elas. Então, era muito comum a afetividade entre mulheres e lesbianismo como uma forma de afeto. E Toulouse-Lautrec vai mostrar isso sem o menor pudor, sem o menor preconceito. Ele é um homem que sofre preconceito. Ele também é aquele homenzinho que não cresceu. Imagina quantos problemas ele não tinha dentro daquela realidade, apesar da família rica e tal, que ele vinha, mas acho que aquilo também só piorou a cabeça dele. Então, como era isso, né? Como era viver nisso? E ele aponta, olha como o desenho, o risco, a pincelada desse cara é de verdade. Eu me interesso muito por artistas de verdade. Quando as pessoas dizem qual é o melhor da arte, aquilo que você gostar. Porque aquilo que você gostar é a tua verdade. Esse que é o grande artista para você. Eu sou artista visual, né? Então, assim, eu só consigo fazer um trabalho quando aquilo me tocar. Se aquilo não me tocar, não adianta que eu não faço. Entendeu? É da maneira como eu vejo. Então, isso que eu acho interessante nos artistas, que Toulouse-Lautrec via nessa gente um mundo humano, né? Ou seja, uma realidade da qual ele fazia parte e que ele não podia ignorar, né? Bom, eu fiz isso, gente, só como uma passagem pequena. Oi? Introdução. Uma introdução, exatamente. Só que a gente tome um gostinho, Exato. botar um pequeno macarrão na boca de cada um. Posso fazer uma perguntinha, Hélio? Eu viajei Pode com você fazer para o Vietnã. várias. Olha, Hélio, eu adorei a programação, parabéns. Eu estava louca para ver esse estúdio. Tá boa? Tudo bom? O Anselmo Kiefer, eu estava louca para ver esse estúdio. Olha, Abriu agora? Abriu agora? Tem um ano. Tem um ano. Ele era, na verdade, ele já devia ter sido aberto antes da pandemia. Acho que a pandemia deve ter atrasado. Esse projeto de abrir é muito antigo, não é de hoje, não. Mas essa abertura tem um ano que abriu. E a gente consegue visitar por fora? Estou só te perguntando, que eu vi umas coisas no YouTube uns tempos atrás, da pandemia. Olha só. Dá para a gente visitar? É difícil da gente saber o quanto, na verdade, é apresentado. Porque assim, todos aqueles subterrâneos, todas aquelas galerias, né, porque são vários pavilhões. Tem no YouTube que eu vi. Isso. Exato. Eu acho que eles devem meio que fazer uma pré-seleção, porque é coisa demais. Entendeu? Não é um ateliê que você visita uma vez só, mas pelo menos você tem uma. Com certeza eles fazem uma boa seleção disso. Tá ótimo. Vamos torcer, né? Hein? Vamos torcer, né? Vamos torcer, o quanto mais, melhor. Meu sonho é encontrar com ele, você não está entendendo. Nossa, eu vi a exposição dele em Veneza no passado, lá no Dodge, fui lá. Espetacular aqui. Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, além disso, o que eu poderia dizer para vocês? Que vocês vão ver Saint-Cyr la Pupille, que é simplesmente uma pequena joia debruçada sobre o lote. Nessa época, infelizmente, não tem a gabarra. A gabarra são os barquinhos que fazem navegação, mas isso é mais em época de verão. Essa época mais fria, a gente não vai poder ter a gabarra, né? Mas a gente vai poder usufruir um pouquinho ali do Vale do Lot, que é linda, aquela região, né? E todas, por exemplo, Rodez, que a gente acabou de fazer, a cidade é linda, né? Que está na mesma região. Então, quer dizer, o que podemos ver daqueles locais, veremos. Nós vamos ficar baseado, além de Toulouse, que é uma bela cidade, nós vamos ficar em Avignon. Lembre-se que ali tem o antigo Palácio dos Papas, né, que já foi residência dos Papas. É uma graça, aquela cidade murada, a gente vai ficar dentro da muralha, então vai poder usufruir daquilo que está ali, né? Então, quer dizer, eu acho que a rota é bem simpática. Ela não vai ser, por exemplo, que quando as pessoas falam, mas eu gostaria muito de ir a Arles, a Aix-en-Provence,
visitar o ateliê de Cézanne. Então, vamos fazer outra viagem, como outra que eu já fiz. Não dá para pôr tudo. Não, não dá para pôr tudo, entendeu? Então, por exemplo, eu já levei grupo, ali eu já levei grupo para fazer ateliê de Cézanne, tudo isso eu já fiz e tal. Já fiz para o Vale da Dordogne, então, Rocamadour e tudo mais. Agora, isso é outro momento, não dá para fazer tudo, porque realmente ali é muita coisa. É muita coisa. Então, dessa vez, a gente está privilegiando esses espaços que são mais recentes, né? O Museu de Solaja, eu não sei te dizer quando é que ele foi inaugurado, já tem algum tempo, mas não tem tanto tempo assim, né? O Chateau Lacoste também, com esse espaço, não tem tanto tempo assim. A Ribota, estou falando, foi no ano passado que eles abriram ao público, né? O Museu Toulouse-Lautrec já existe há algum tempo e tudo mais, né? E isso sem falar, gente, que ali nós temos outros pequenos vilarejos medievais, estão lá no programa, né? Não dá para a gente aqui, não estou nem com o programa na mão para a gente poder fazer o day by day. Isso aí acho que a gente pode fazer num segundo momento, talvez até quando tiver o pessoal mais interessado em ver, né? Para que a gente possa ver com mais detalhe. Mas, enfim, você está num dos lugares mais lindos da França, que é o sul, né? E a época não é ruim, porque, lembre-se, o sul nunca é tão frio, né? É sempre a região mais Não quente. chove essa época, o Hélio? Olha só, deixa eu te falar um negócio. É isso que eu me fiquei um pouco... O mundo está tão doido, minha filha. Tá, é verdade. Se você perguntar se chove ou se faz sol, você sabe. O sul geralmente é mais quente, né? Não, a gente está andando de mala para verão, outono e inverno, tudo de uma vez só, né? O sul sempre é mais quente, não tenha dúvida. Por isso os pintores viviam no sul. Por isso que Van Gogh vai viver no Arles, né? Por causa da luz do sol. Né? Na época de inverno, aí é mais certo de não chover. Né? Na época de inverno. Não é tão frio, eu já levei grupo nessa época. Quem diz, não vou no inverno, não. Olha só, é super legal, não está muito cheio. Agora, você só vai ver lavanda seca, então, é outro lugar, entendeu? É outro lugar. Mas, assim, se você não quer chuva, você vai no inverno. E que também é muito interessante. O que eu quero dizer para vocês é que, assim, eu acho que nós teremos temperatura agradável, porque como o mundo está tão doido, né, está tão louco, eu me lembro de estar em Paris num dia de sobretudo e no outro dia eu estar de camiseta, né? Porque assim, o mundo tem sido isso. Então, quando você vai para locais onde esse clima pode mudar mais rápido, mas não é o que acontece exatamente no sul. O que pode acontecer, que seria quem está lá agora, de ser um calor do inferno. Aí pode ser, né? Mas aí é agora, no verão deles, né? Mas outubro, a média histórica é bem agradável, né, Hélio? Bem agradável. Vai de 10 a 20 graus. Né? Que como são lugares abertos, a gente anda torcer para o tempo, né? A gente vai andar muito para fora. Não, olha, eu acredito que seja coisa da gente sair, talvez, com casaquinho, uma pashmina de manhã, e assim, na hora do almoço, talvez, ficar de manga de camisa. Pode acontecer assim. Um efeito cebola. Exatamente. É o cebola, entendeu? E assim, gente, vamos combinar, realmente isso mudou no planeta há muito tempo, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Exatamente. Não, o pior é o seguinte, né? Porque agora a gente só pode levar uma mala desse tamaninho, só que a gente tem que levar o triplo de roupa, né? Não, como é que a gente resolve? Não dá. Como é que a gente resolve? Entendeu? Eu lembro uma vez eu fui com um grupo para Moscou, era um calor senegalês em Moscou. Então, tudo bem, era verão, mas a gente nunca imaginava que podia fazer uma temperatura daquela em Moscou. Entendeu? Então, é isso, o mundo está muito doido. Então, não dá muito para a gente prever isso. Né? O que eu posso dizer, e eu acho que isso sim vai ser muito legal, é que nós teremos oportunidade de ver coisas muito diferentes num local que é belíssimo. Você veja, a gente ainda entra um pouco nessa parte do Périgord Noir, chegando até o Lot, não dá para ir até a Cahors e tudo mais, não vai dar. Aí é outra viagem. Né? Mas, assim, só o fato de você ter de Toulouse
até Lima, toda essa região, você vai ver coisa para burro, entendeu? E sem grandes distâncias também, porque a gente pensou nisso, porque você também fazer viagens muito longas, cansativas, né? Por isso que a gente tem duas bases, né, Luana? Exato, acho que esse é um ponto bem importante, né, Hélio, de a gente É, ressaltar. É uma viagem é, muito confortável, né? Assim, não é é, uma viagem cansativa. A gente fica 4 noites em cada uma das bases, então dá tempo de chegar, sentar no hotel, é, relaxar, aproveitar também a porque cidade. lembre-se, quando você tem muita coisa para ver, se você ainda tiver que fazer muito check-in e check-out, a viagem vira um inferno. E lembre-se, o check-in e check-out de hoje não é como o de ontem, né? Tudo é muito mais, a vida é muito mais complicada. Tudo é muito mais complicado. Nas estradas é tudo mais complicado. A vida hoje é mais difícil. Então, se você ainda complicar com 200 hotéis, a melhor coisa é isso, é você ter duas bases. Por que duas bases? Para ficar mais próximo também, que se fosse uma base só, aí você tem o problema da viagem ficar meio longa, né? Mas nesse espaço de tempo que a gente vai fazer, duas bases está bem simpático, entendeu? Está bem simpático. Infelizmente, não podemos contemplar, como eu pensei no início, né, Luana, da gente poder pensar, porque, por exemplo, Chateau Lacoste tem um hotel, né? Mas olha só, deixa eu contar uma historinha para vocês. Se você é muito rico, tudo bem, mas não sei se é o caso da maioria das pessoas no Brasil, porque ficou quase impossível, né, gente? A gente tem que dar graças a Deus de estar podendo viajar. As coisas ficaram caras demais, o europeu perdeu a noção, né, de que tudo para a gente é 6, 7 vezes mais caro, eles perderam a noção, então a viagem começa a inviabilizar. Nós temos bons hotéis e tudo mais, teremos toda a comodidade, porque aí alguém pode perguntar, por que não ficamos no hotel aqui no Chateau Lacoste? Ok, aí a viagem é custado 5 vezes mais caro. Entendeu? Então tem essa questão, numa viagem que você faz num grupo assim, às vezes complica. E Aí tudo que tem a uma gente quer outra, só comentando dessa questão do hotel, tem uma outra vantagem, que o hotel estando em outros locais, na cidade, por exemplo, a gente pode aproveitar a cidade também, né? não Porque tenha estar dúvida. em locais como esse, a gente fica É, isolado, né? Então é só não, aquele Importante é a local. localização e a gente passa o dia na rua. Exato, Nós não é, temos exatamente. é, tarefas. Isso que eu olha ia só, falar. olha Se a só, gente vai para um hotel muito Para quê? chique e lindo, o que acontece? A gente vai perder a oportunidade de ficar no hotel, porque essa Exato. viagem não é para isso, é Ele não, para ele não eu acho, conseguiria, né, Leonor? É o dia na rua visitando. É não, É, diferente. olha claro. só, eu acho que aí acaba acontecendo um tipo de viagem diferente. Quem É. vai para o Chateau Lacoste, você está indo Vai para ficar o lá, Chateau Lacoste. É porque você Uhum, vai ficar ali, porque tem vai um dia que você usufruir. só vai olhar para o campo e para É. os vinhedos, que você vai almoçar e vai encher a cara daquele vinho, entendeu? É um outro tipo de viagem, não é a mesma viagem, É outra entendeu? proposta, né? É. É sim. outra proposta, né? E eu Então tem acho várias que dessas questões, tem todas essas questões, viabilizar para todos a viagem, e poder, é o que a Luana falou, é tão gostoso você estar numa cidadezinha, vamos ali naquele restaurante, vamos ali, não sei o que, É, tá ali. também Isso Às mesmo. vezes você fica num hotel maravilhoso, como já aconteceu, lembra, Luana, quando a gente foi para Dordogne, né, no Château de la Traîne, era uma delícia. Mas eram assim, eram 5 pessoas só. Eu estava com uma família, eram 5 pessoas. Então ali era diferente. O gostoso da gente era estar ali. Mas a gente estava no meio do nada, o nada maravilhoso, que eu queria que aquele nada fosse meu. Mas, assim, eram 5 pessoas só, aí facilita, entendeu? Mas quando você está dentro de um grupo e que você vai, que você volta, e não sei mais o quê, as coisas complicam. Mas eu acho que a gente tem boas acomodações e tudo, e teremos guias locais, né, sim, a Luana, para é, poder, né, porque je ne peux É, pas tout savoir, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter um guia para me ajudar. Não dá. com certeza. exatamente. Eu acho que Não, esse é uma outra, esse é um outro ponto, porque essa viagem ela não está só, ela tem a espinha dorsal em arte, mas a gente também vai completar e vai pontuar essa viagem com outros elementos, né, históricos, culturais. A gente também faz outras visitas, né, Hélio? A gente tem essa mescla de cultura nessa viagem, ela não fica focada só em um aspecto. Uma Acho que viagem de conhecimento. exatamente. Então esse é um Em outro ponto. Avignon, E que Luana, o... Oi, em Sarita. outubro, em Avignon,
tem uma série de festas e de vinho nas próprias viniculturas, nos próprios chateaus. Vocês podem, é maravilhoso, eu já fui em várias. Ai, que Essa legal, olha só. É isso É, mas, mesmo. mas aí, por exemplo, você vai e Avignon, volta. Você é, vai almoçar lá e volta, porque é é, pertinho. por exemplo, Avignon é uma cidade que dá uma viagem só a Avignon, entendeu? Por causa daqueles vinhos, por causa daqueles museus, né? E é Só a própria cidade, gastronômica, é outra coisa. né? Não, Não, mas só aquela você dá cidade para já ir, dá, só é, para ir só, e voltar. É rapidíssimo. só aquela cidade já dá uma viagem. Então, quer dizer, é isso que também a gente tem que pensar, né? O que é possível, qual é o foco Contar tudo. do momento, né? Por exemplo, Avignon vai ser um local de pouso. Então, quer dizer, não é para a gente curtir Avignon, né? Não dá para a gente ficar lá e cantando a musiquinha das crianças francesas, que é Sous les ponts d'Avignon, que é a tal da ponte que é famosa na música das crianças francesas. Não dá para ficar fazendo isso, né? Então, quer dizer, a gente tem que fazer umas seleções e tudo mais. Mas eu acho que o que a gente selecionou, a gente pensou com muito carinho, né, Luana? Ah, com certeza. Isso, já tem meses que a gente está falando disso. Eu acho que a gente consegue fazer ali um negócio bem simpático, né? E, claro, tem sempre, no meio do percurso, tem sempre uma coisinha ali que é tem uma igrejinha ali, não sei o quê, dá para ir, e a gente vai ver, né? Nós temos perto de San Circla Popio, acho que está no nosso programa, e eu sempre eu confundo se é pele Merch ou se é Merch pele. A caverna pintada, não tem, Luana? Tem. Peshmer. Peshmerga, né? Exato. Peshmerga, eu sempre confundo os nomes. Que é um espaço de visitação de pintura rupestre, porque você sabe, são poucos que a gente pode visitar no mundo autêntico, né? A não ser aqui a Serra da Capivara, que é aquela maravilha, né? Que é tudo autêntico, a gente visita tudo. Então, tem coisas assim no caminho que nós teremos paralelo e que é uma beleza, entendeu? Que é uma beleza. Fora isso, gente, já deu para reparar que eu sou um palhaço, então a gente não para de rir, entendeu? Porque a gente está na vida aqui para a gente rir, para a gente se divertir, entendeu? Isso, E assim tem sido a nossa experiência nesses anos todos, né, É isso aí. a Luana? É isso mesmo, Eu Éder. espero que a gente retorne com o pé direito, porque nós já fizemos muita coisa boa. Já. Né? A gente já fez Já muitas... fizemos Vietnã, já fizemos Japão, China, Europa fora, né? Acho que inteiro, Estados Unidos. São, sei lá, 15 anos junto com vocês, né? É verdade. E, muitos aqui eu conheço, pessoas que já viajaram. A Ida, que está ali, da Levakov, é minha amiga pessoal e já viajou comigo mundo afora, né, Ida? Enfim, é isso. Então, assim, eu acho que é principalmente a gente fazer amigos, a gente celebrar a vida, a oportunidade que nós temos de estarmos vivos e de que a gente possa viajar, de que a gente possa passear, enquanto Deus abençoar para a gente poder fazer isso, né, e ver coisa bonita. E eu acho que o roteiro escolhido, ele contempla exatamente isso, né? Bom, eu sou um apaixonado por essa região de baixo da França, e acho realmente especial, porque ali existe um negócio, você vê, por exemplo, os nomes, né? Veja, Barjac, você está na Occitânia. Essa região é a região do Languedoc, por isso é Oc, Cyrano de Bergerac, por isso que é tudo ac. Então, era o Languedoc, uma antiga língua, né, dessa região, diferente do Languedoc. Então, isso traz uma particularidade tão grande para essa França, entre aspas, mas vamos dizer, o que eu vou dizer é meio forte, mais abrasileirada, ou melhor dizendo, mais mediterrânea, né? Porque realmente não é como no norte, a Normandia é diferente. Normandia, Nordeman, o homem do norte. Então, lá embaixo, não. É por isso que os pintores gostavam de lá. Por isso, por exemplo, que você vai ter Renoir, que viveu lá em Cagnes-sur-Mer, onde tem o museu dele e tudo mais, pela temperatura, que era mais amena. Matisse, que viveu, né? Já tivemos em outra ocasião, Museu Matisse, já vimos isso tudo também. Porque assim, o sul da França é infinito, né, gente? Se você quiser ver cada artista que já andou por lá, você vai ficar doido.
você fica doido, porque assim, não para, não para, não para. Todo mundo foi para lá, Picasso foi para lá, gente, o que mais que você quer? Picasso foi para lá, né? Só por conta de Picasso, nós temos 2 importantes museus em homenagem a ele, que também já tive levando gente lá. Então, quer dizer, se você parar para pensar por toda essa região, dá para você fazer 10, 15 viagens, né? Porque é infinito, aquilo ali é infinito. Esse é o foco dessa viagem do momento, né? Para que a gente possa ver artistas tão próximos, como é o caso de Anselmo Kiefer, que volta a dizer que é um nome único, né? Que está aí vivo, que vive há muitos e muitos anos, mas que está no auge da carreira dele, né? Com quase 80 anos. E é isso. Não sei se as pessoas querem saber mais alguma coisa, querem falar Muito bem. mais. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Aqui no chat, a gente não tem nenhuma pergunta Eu estou deixada olhando por aqui. Lembre-se que, olha só, tem uma pessoa aqui que eu até conheço, a Zian. A Zian é aqui do Rio. Ela disse que eu acho que não conseguiu ativar o som dela. Então, depois você veja isso com ela, tá, Luana? Porque Tá bom. ela quer muito ir na viagem, ela tinha falado que quer muito ir na viagem. Eu acho que ela não conseguiu o som por alguma razão. Depois dá uma olhada. Não, mas fiquem tranquilos, porque a gente também compartilha essa aula com todos. Está gravado, né? Fica gravado e a gente compartilha todo esse conteúdo. E para quem se interessar, a nossa equipe de vendas fica à disposição sempre. O nosso roteiro tem todos os detalhes das visitas que serão contempladas, os hotéis, os valores. Então, fiquem à vontade para contatá-las, para tirar as dúvidas, e a gente fica sempre à disposição de todos para isso, tá bom? A Luana, deixa eu aproveitar aqui para a gente encerrar, deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Claro. Outro dia, eu falei com a nossa querida guia Natasha, de São Petersburgo. Às vezes a gente se fala, né? Na verdade, a Natasha me mandou um WhatsApp cantando uma música de Roberto Carlos. Olha que bonitinho. Ela me gravou e mandou para mim. Aí eu achei tão bonitinho, fiquei tão emocionado de ver, que eu mandei mensagem para ele, e aí, como as coisas estão, né? A resposta de Natasha, nós voltamos para os anos 30. Ela estava em Israel porque ela tem passaporte, senão ela não podia estar lá. Ela disse, eu não consigo mais trabalhar, eu estou pensando de ir embora até para o Brasil, entendeu? Então, quando a gente vê locais que a gente já visitou, como Moscou e São Petersburgo, e que a gente tem amigos e eles dizem isso para a gente, né? Eu digo, antes que aconteça com a gente, vamos passear, né? Enquanto a gente tem perna, né, não, Ida? Enquanto a gente tem perna e a bicicleta não pega a gente, vamos passear, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, quando eu vejo pessoas queridas, guias queridos aí, e que hoje estão vivendo em situação de guerra e tudo mais, é um privilégio a gente ainda poder ir para um lugar sossegado, a gente ainda poder estar junto com amigos, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Porque, felizmente, nós não vivemos uma situação assim, mas muitos vivem assim, e sabe Deus quando eles vão sair disso, né? Mas, enfim, vamos ser otimistas que isso tudo vai mudar, né? Viva, é isso aí. Então, foi um prazer, eu agradeço a todos vocês. Igualmente. Me desculpe a pressa, mas assim, é tanta vontade de contar tudo isso para vocês, que eu só tinha 1 horinha, né? Mas eu não queria deixar de botar um macarrãozinho na boca de cada um aí, porque tem muita coisa bonita para a gente ver por lá. Bravo, mas foi uma delícia, foi uma delícia. E deixou sim um gostinho aqui para todos nós. Eu acho que o importante era isso, a gente conhecer um pouquinho mais profundamente daquilo Olha que a gente vai Alice! ver. Muito bem. Alice já andou comigo no sul da França de outra vez. Né, Alice? Alice Que legal. andou comigo lá. Não estou ouvindo, está sem microfone. Tá no mudo, Alice. O som. Pode abrir. Pode abrir o som, Alice. Eu não consigo abrir por aqui para você. Acho que ela não conseguiu, não. Acho que ela acabou desligando. Mas, enfim, então foi um prazer. Eu agradeço a Latitudes, eu agradeço a vocês e espero que a gente possa estar juntos, né, nessa viagem e vamos nos falando aí nesse caminho para tudo se concretizar. Vamos nessa, então. Estou aqui
com toda a disponibilidade. Hélio, Tá? super obrigada pelo tempo, Muito pela obrigada. aula. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Plínio. Nossa, 2 aulas em seguida, assim, maravilhosas. Leonor tá maratonando, né, Você tá Leonor? bom, Eu estou Plínio? maratonando Tudo bem? aqui. É. Obrigada. Olha, e mais uma vez, Holanda, lembrar então, pessoal de São Paulo, que em setembro vai ter a nossa exposição no IAC, viu? No Instituto de Arte Contemporânea, da doutora Arnaldo, e eu vou fazer a Manda pra curadoria lá da gente. exposição. Hein? Eu vou mandar, e a Luana manda para todo mundo. Isso. Né? Vai ter Compartilha com abertura, vocês. vai ter visita guiada comigo lá. Vai ser um pouquinho antes da legal. viagem, que vai ser início de setembro, a viagem em outubro, um mês antes. Mas a gente já né? faz um esquenta. Ótimo. Já faz um esquenta. É mesmo. Exatamente. Tá bom? Tá bom. Muito bom. Pessoal, Boa noite a muitíssimo todos, obrigado então. a todos por terem ficado conosco até Obrigada, agora. Luana. Hélio, mais uma vez, super obrigada. Um Eu que beijo agradeço enorme em sempre. cada um de vocês. E, como sempre, Beijos. a gente encerra o nosso chá da tarde, agora chá da noite, É. em 3, em 2, Tá 1. ótimo. Até o próximo. Até o Obrigada, próximo. boa noite. Tchau. Boa noite.